Nos últimos 3 anos e meio, mais de 400 bilhões de reais saíram dos fundos multimercados no Brasil. Uma sangria que abalou a confiança de investidores, colocou algumas das maiores gestoras do país contra a parede e acendeu um sinal de alerta na Faria Lima. Por que isso está acontecendo? É só mais uma fase ruim ou o modelo que sustentou a indústria por tantos anos está mudando de vez? Hoje, vamos direto à fonte para entender essa tempestade perfeita. Nosso convidado é Carlos Voyles, sócio fundador e diretor da Capital Investimentos, uma das gestoras mais respeitadas e consistentes do mercado brasileiro. O Carlos vai falar, com a franqueza de quem vive o dia a dia dessa indústria, sobre os erros que custaram caro, sobre como a alta dos juros, competição de produtos isentos e a aversão ao risco criaram um cenário extremamente desafiador e por que, mesmo no meio dessa crise, ainda há oportunidades que quase ninguém está percebendo. Se você acha que já entendeu por que os multimercados estão em crise, ouça antes de ter certeza. Algumas respostas do Carlos podem contrariar o que você considera óbvio. Mas antes de a gente começar o episódio, você já se perguntou por que gestoras com retorno inferior à sua estão captando mais? É simples. Captação não depende só de performance. Depende de narrativa, de posicionamento, de estratégia. Depende de mostrar com clareza por que a sua gestora é diferente. Na Outliers Advisory, ajudamos fundos a saírem da zona do bom, mas genérico e construir uma presença que de fato conecta com alocadores. Retorno é importante, mas retorno sem clareza é só ruído. Quer uma estratégia para captar mais? Fala com a gente. Cada ciclo cria novos vencedores na indústria de fundos. Quer estar entre eles? Nossos contatos estão na descrição ou busque por Outliers Advisory no Google e fale com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. E dessa vez eu tenho o prazer aqui de receber o Carlos Voyles, sócio fundador da Capital Investimentos. Bem-vindo, Carlos. É muito prazer estar aqui. Muito obrigado, Samuel. Obrigado. É a segunda vez que eu tenho o prazer de entrevistar o Carlos de maneira gravada. A gente já se falou há muito tempo. O Carlos, eu o conheci em 2011, quando eu trabalhava no Royal Bank of Canada. E nós éramos vizinhos lá de Laje, né? A gente Você ficava no segundo, eu ficava no primeiro. É isso aí. Então tem aí uma longa caminhada, onde trabalhava também Marcelo Segales. Marcelo Segales. Eu fui para a cadeira de analista de fundos no RBC, que o Marcelo Segales ocupava. O Marcelo Segales hoje, para quem não conhece, ele é o responsável por toda a seleção de fundos, o research do Itaú, um dos maiores fund of funds do Brasil. Mas enfim, pois é. E conheço o Segales desde essa época também. É isso aí. Bom, Carlos, para quem não conhece, né, a gente vai ter uma introdução aqui antes, mas a Capital é uma das maiores gestoras independentes do Brasil focadas em multimercados, tem uma área de ações também que é um pouco menor, a área maior é de multimercados, e ela é uma casa muito ímpar, porque o Carlos, com os sócios fundadores, decidiram lá atrás, em vez de o Carlos ser o diretor de investimentos, o CIO, e ter um monte de times abaixo dele, ele teve ele optou por ter times ao lado dele e dividir o risco. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas é uma casa diferente que a gente classifica como multi-estratégia / multigestor. Eu acho que assim, que no final a gente fica indo e voltando no nome, mas o nome que vai pegar, na minha opinião, agora, eu tô achando, é plataforma, por causa do exemplo internacional. Perfeito. Hoje em dia, essa maneira que a Capital é feita, ela é padrão global, ela tá virando ao contrário. Ao invés do padrão ser, em termos de asset under management, ser de fundos geridos ou por um CIO, assim, hoje o padrão está virando o que chama uma plataforma. Multi-manager, né? Vários gestores. Equipes independentes que dividem um back-office e um risco e uma estratégia de investimento. Bom, vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre bastante coisa aqui. Tem muita pergunta para te fazer, Carlos. E eu queria começar puxando o fio aqui, baseado num papo que eu tive com o Thiago Salomão, pelo Market Makers, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, em que a gente bateu um papo sobre a indústria, a situação da indústria de fundos no Brasil como um todo. Eu evitei dar opiniões e eu trouxe muitos dados. E os dados são ruins, particularmente para a classe de multimercados e de ações. Nos últimos 3 anos e meio, pegar janeiro 22 até meio de 25, até junho de 25, que eu tenho os dados computados aqui, foram mais ou menos 400 bilhões de resgates dos multimercados. Isso porque eu estou excluindo aqueles multimercados em investimento exterior, que muitos deles eram fundos exclusivos, tá? Então, esses 400 bilhões são só dos multimercados focados aqui em Brasil. E eu queria ouvir a tua opinião um pouquinho, né? Eu tenho as minhas visões e as minhas leituras dos dados. Você, como um participante do mercado, né, uma das principais gestoras independentes do Brasil, queria ouvir como que você está enxergando a indústria de multimercados atualmente assim, para não virar uma resposta de 30 minutos, de maneira mais sucinta,
se você se arrisca a fazer alguma previsão, se você acha que não vai ter grandes mudanças e tem muito auê desnecessário, ou se você pensa o contrário, se vai ter sim mudanças estruturais na classe. Enfim, tua visão sobre multimercado de uma maneira mais ampla. Dá para falar sobre isso que nem você falou durante muito Uma tempo, hora. né? Uma hora, né? Então tem vários aspectos. Tem aspectos dos produtos, né? O que deveria acontecer com os produtos. Tem aspectos das empresas, o que deveria acontecer com as empresas. Tem um aspecto do diagnóstico, né? Do que está acontecendo e do que poderia mudar, tá? Então, assim, então eu vou me resumir às duas últimas, tá? Que assim, que é o que está acontecendo e o que eu acho que vai acontecer, tá? Então, o que está acontecendo, na minha opinião, é muito parecido com o que aconteceu em 2014, que é a soma de uma janela para a classe ruim, né? A Perfeito. janela da Capitalo é um pouco distinta, né? A gente está com janelas bem boas aí, assim, em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, as janelas da Capitalo são excepcionais. Mas o que importa nesse caso, assim, para a classe é a experiência do investidor de maneira geral, que formou uma janela que está melhorando bastante na margem, mas que ainda, olhando um pouco para o médio prazo, é pior. É 24, 36 e 60, quando olha a mediana e o IHFA, que é o índice lá, o Ibovespa dos multimercados, abaixo do CDI. É isso. Assim, então, mas está melhorando, já foi Sim, pior, né? Então, perfeito. tá melhorando. Então, isso aí gera. Então tem essa questão da janela e tem a questão da concorrência, que hoje você tem alternativas isentas, né? Que eu acho que atraem. E tem a questão também, eu acho, de uma certa aversão a risco do investidor, que não tem necessariamente a ver com multimercados. Tem a ver com o fato de que carteiras que tinham risco pré ou pós-fixados, que assim, que no mundo de alocação é a coisa mais comum, Perfeito. elas renderam bastante pior do que o CDI durante um período longo. Então Os isso pré trouxe... e atrelado à inflação, né? Exato, assim, isso trouxe uma aversão a risco para o investidor e uma vontade de se atrelar ao CDI de maneira significativa. Então você somou uma tempestade perfeita ainda, onde uma certa underperformance da classe, somada a uma competição fiscal, onde o produto ele tem uma desvantagem fiscal em relação a outros produtos, somado a uma aversão a risco generalizada do investidor. E tem a questão que todo mundo fala do juro alto, tá? O juro alto, e daí seria até legal a gente buscar até umas entrevistas antigas minhas, porque sou das poucas pessoas que não acha que a indústria deveria ir bem com juro baixo. Por quê? Porque o meu melhor ano foi com juro alto. Assim, porque a indústria de multimercado ela é uma indústria pós-fixada e não pré-fixada. Tanto que o multimercado... Caixa rende o CDI. Que o caixa rende o CDI. O nosso benchmark é o CDI. Então, assim, a indústria de multimercado é CDI mais o que você consegue gerar de alfa menos os custos do fundo. É isso. Então, assim, a indústria ela se beneficia do juro alto, porque fica mais atrativa em relação a outras classes de investimento. Perfeito. Tá? E não o contrário. Então, na verdade, a migração que você... É que assim, as pessoas confundem muito o que é bom para o gestor do que é bom para o cliente. Certo? Para o gestor, é bom que o juro seja baixo para as pessoas ficarem inquietas e investirem mais em multimercados. Perfeito. Mas é para mais o cliente, difícil gerar alfa, né? Mas não é igual, eu acho. Assim, no final, assim, É que os custos passam quando o seu caixa é aplicado no CDI e o CDI rende 15% ao ano e a sua taxa é 2% ao ano, o 2 sobre o 15% é um percentual baixo. Quando, infelizmente, eu acho que a gente nunca mais vai ver isso. Quando o CDI era 2 e o seu custo era 2, era como se o seu caixa não estivesse rendendo quase nada. Né? Cara, para mim é exatamente igual. Assim, Perfeito. porque no final, assim, você tem que pensar quanto que você consegue gerar de resultado ao ano acima do CDI. Acima do CDI, certo? E assim, é desse dinheiro que vem o dinheiro para pagar as taxas de administração. E é por isso que o produto ele tem que ser bem dimensionado, tá? Então, assim, o dinheiro para pagar a taxa de administração vem do alfa, não vem gerado, não vem do CDI, na minha opinião. Então, assim, para mim não faz diferença para o cliente, tá? Agora, então, para gestoras é muito bom que o juro seja baixo, porque o cliente fica impaciente e quer investir, quer diversificar. Mas para o cliente não faz diferença. Assim, e em relação a outras classes de produto, como por exemplo bolsa ou pós-fixado, etc., quanto maior o CDI, melhor para os multimercados, tá? Mas obviamente, assim, no final, assim, isso é um negócio teórico, tá? Uhum. Assim, que eu vou defender, mas obviamente não é como a indústria vê, nem como as pessoas falam naturalmente, né? Então, assim, é claro que, assim, que os juros mais altos faz com que as pessoas fiquem mais acomodadas
embora, na minha opinião, assim, não tenha motivo para você, porque o juro está alto, não investir em multimercado. Para mim é o contrário. Quanto maior o juro, melhor o multimercado, porque o multimercado ele é pós-fixado. Mas o duro é que, infelizmente, né, nos últimos 24, 36 meses, 60 meses, eu acho que é uma janela pior do que a de 2014, 2015, porque em 14 e 15, as janelas de 60 meses dos multimercados, elas não haviam sido contaminadas. Certo? Dessa vez foi. Então, é duro que tem essa aversão natural do brasileiro a tomar mais risco, né, dado que a Selic já paga muito, né, o juro real da Selic é muito alto, mas quando você soma a isso o fato da performance aquém do CD nos últimos anos, isso prejudica muito mais o discurso, né? Assim, aí é difícil, né? Porque no final você vai encontrar casas que têm 15 anos de história como a minha, assim, que no final você pode considerar assim, como um histórico razoavelmente independente, assim, com performance em vários produtos diferentes, tá? K10, Zeta, Kappa, etc., que são bem diferentes disso, né? Então, assim, é muito difícil você fugir dessa manada. Naturalmente, assim, a gente sempre diz que como empresário, o melhor cenário possível é todo mundo ir bem e você indo melhor. Esse é o cenário. Todo mundo ir mal e você indo bem não ajuda nada como empresário, certo? Que foram os últimos anos, né? Mas enfim, assim, eu acho que quando você investe no gestor, você tem que entender aquele gestor e acreditar naquele processo de investimento, não tem jeito. Assim, você investir na classe, eu acho que é uma coisa, para hedge fund, uma coisa que acaba acontecendo, mas é subótimo, não é o ideal, né? Infelizmente, assim, e é muito difícil fazer essa análise, né? Você que é analista de fundos há tantos anos, né? E assim, e eu tenho um respeito gigante, e até um dos motivos que eu tô aqui, que eu sempre atendo, né? O Samuel sabe que assim, eu sempre atendo os Obrigado. chamados do Samuel, porque eu acho que essa figura da pessoa que tem um conhecimento profundo das casas, do processo de investimento, etc., é uma figura importantíssima para o mercado. Mas voltando para a sua pergunta sobre Situação. a situação que vai acontecer, né? Então você teve essa tempestade perfeita aí com 4 pontos. Eu acho que a situação ainda em termos de business, ela ainda é uma situação relativamente frágil, embora você tenha aí bastante tempo aí já, algum tempo bom já com uma performance significativamente acima do CDI. Eu acho que a capacidade de gerar alfa da indústria, ela é positiva. Eu acho que é uma classe de ativo excepcional. Então eu acho que as janelas, elas vão voltar no médio prazo, dado o talento, para um retorno acima do CDI. Eu acho que o market share da classe é muito baixo hoje. Sim. Então eu sou bastante optimista sobre a classe no médio prazo. Eu acho que o grande pulo do gato que vai mudar a alocação da classe que eu acho que já está acontecendo, é o tamanho da renúncia fiscal ficar tão grande como está ficando, que as pessoas vão querer meter a mão nesse dinheiro. Ainda mais com os problemas fiscais que o Brasil tem. Os isentos. Os Os isentos, isentos vão deixar de ser isentos, e alguns deles vão deixar de ser E eu isentos. acho que assim vai ter muita choradeira, vai ter muita pressão, mas as pessoas vão, assim, a gente tem um problema fiscal enorme no Brasil, as pessoas vão querer meter a mão nesse dinheiro. Então eu acho que como quiseram fazer um pouco à frente depois de 2014. Perfeito. Então eu acho que isso talvez venha através de restrição de emissões novas, assim, restrição de mandato, eu acho que talvez o lobby não permita que você tenha uma mudança muito maior, então você restringe Perfeito. para você botar o tamanho dessa renúncia fiscal em alguma coisa palatável. Mas é incrível, né? Porque a gente está aumentando imposto sem parar no Brasil e a E do outro lado, alíquota média cai. Porque você. Então e isso funciona em todos os cantos, né? As empresas que estão no lucro real, elas pagam cada vez mais imposto e, ao mesmo tempo, assim, você cria benefícios para, em alguns campos, você pagar imposto baixíssimo. Daí agora vai vir o VAT, então, para empresas de serviço no Brasil, provavelmente o país vai ser o país mais tributado do mundo. E, ao mesmo tempo, assim, para você investir na renda fixa com relativamente pouco risco, você tem imposto zero. Né? Então você está criando, está mantendo e aprofundando a diferença de alíquota entre diferentes atividades econômicas,
É uma coisa, e no meio de um problema fiscal. Então, assim, então eu tenho dificuldade de ver assim, como que você vai manter não só essas alíquotas, mas o crescimento da base. Porque essa base continua crescendo numa velocidade acelerada. Quer dizer, o tamanho da renúncia fiscal ela continua crescendo de maneira super acelerada. E para o cliente, você já está com spreads negativos, eu já acho que assim que a maior parte dessa renúncia fiscal ela já está no preço do ativo. Certo? Então, assim, então você já não consegue capturar mais essa renúncia em grande parte como cliente. Perfeito. Tá? Então, assim, então eu acho que assim, já estaria na hora economicamente de diversificar. Mas aí você soma os outros pontos, né? Então, assim, então, se você olhar numa perspectiva de empresário, que é uma perspectiva de 4, 5 anos, vai, assim, poxa, eu sou muito tranquilo com toda a situação, tá? Eu acho que as coisas são assim em gestão, porque em gestão você tem um outro problema, né? Que é assim, que você pode ter uma janela ruim e você perder a UM mesmo com a indústria indo bem. Sim, perder ativo sob gestão. Exatamente, você perde ativos sob gestão, você fica com uma empresa menor, etc. E você tem que ter o punch para aguentar isso se você está por longo prazo. Uhum. Tá? Então, assim, na capital eu demorei, sei lá, uns 6 anos para crescer. Né? Então, assim, então, é uma coisa que eu particularmente já estou acostumado. Você, obviamente, gera algum tipo de estresse na empresa. Daí a maneira com que você maneja e os instrumentos que você tem para manejar estresse é o que permitem você fazer a construção de um processo de investimento que é persistente. E uma das coisas que a gente tem na Capitalo que é um diferencial é que a gente investe junto com os clientes e a gente recolheu, assim, até para os tempos de vacas magras, até hoje a gente não precisou de usar, mas assim, mas grande parte dos dividendos que a gente pagou nos últimos 15 anos. Então hoje a gente Isso tem, não digamos assim, mantendo no caixa da empresa. isso mantendo, digamos assim, dentro do grupo. Investido nos outros fundos. Dentro do grupo, vamos assim. Então, assim, Perfeito. então isso também é uma fortaleza que a gente tem para esses tempos. Então, de um jeito ou de outro, faz parte da vida do gestor você ter como parte do seu business plan uma visão de tempos de vacas magras. O que você deveria fazer nesse momento? Deveria ter, né? Nem todos têm. Alguns business plans eles foram construídos em cima da expectativa de um crescimento acelerado o tempo todo, certo? Eu acho natural, porque no final é uma opção que você tenta pegar, certo? Acho natural, assim, principalmente no tempo que a gente estava fazendo, mas não faz parte da minha personalidade. Não é muito aquilo que eu acredito. Assim, eu acredito em construção de vantagem competitiva ao longo do tempo e tentar extrair. Porque o momento em que você constrói vantagem competitiva, ou seja, capacidade de gerar dinheiro no mercado, capacidade de ganhar dinheiro, e o momento que você consegue aproveitar, eventualmente são momentos diferentes, né? Então, assim, então você tem que construir capacidade competitiva, ou seja, capacidade de ganhar dinheiro sempre, certo? E, assim, aproveitar essa capacidade quando essa vantagem competitiva vira cota boa e o mercado está no momento bom. E você tem que saber, como empresário, o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar. Eu consigo controlar e tento controlar e construir essa capacidade de gerar dinheiro. Essa vantagem competitiva, essa construção de equipes, trazer os times, assim, contratar, manter, etc. Tanto que a Capitalo tem uma das menores rotatividades do mercado, um dos programas de ação mais flexíveis do mercado, ou se não o programa de ação mais flexível do mercado, assim, exatamente para você construir essa capacidade de ganhar dinheiro e manter essas pessoas. E daí a hora que você vai conseguir transformar isso em business, assim, é uma hora que não está dentro do seu controle, então, assim, então você tem que trabalhar dessa forma. Legal. Falando aqui da performance passada dos multimercados, para a gente seguir para o futuro, o quanto que você acha que o tamanho que algumas estratégias atingiu foi relevante para essa má performance? Aí falando mais especificamente aqui de capacity, né? Capacity, para quem não conhece esse termo, é muito simples o conceito, tá? É o quanto que uma estratégia consegue ter sob gestão, um fundo, uma estratégia como um todo, mas se mantendo eficiente, né? Batendo ali o mercado consistentemente. O que é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo todo, você vê muito é que às vezes os fundos vão muito bem com volumes menores, por conta de ter ido bem, capta pra caramba, aí cresce, quando cresce, fica. É a mesma coisa de um. Vou dar um exemplo aqui, nem sei se posso dar esse exemplo, né? É um corredor obeso.
o corredor obeso ele vai ficar mais lento, ele vai ficar menos eficiente. Então, nós vimos em 2000, no último período de bull market, 16 até o meio de 21 ali, foi um período longo, muitos gestores cresceram pra caramba, né? Muitas dezenas de bilhões de reais, vindo ali a imensa maioria não tinha 10 bi sob gestão, não tinha 5 bi sob gestão, vários deles atingiram dezenas, tá? E aí veio essa underperformance, essa performance ruim nos últimos 3, 4 anos. O quanto que você acha que o tamanho bateu ou foi uma infeliz coincidência eles estarem grandes e terem ido ruim? Terem ido mal? Então, assim, eu seria leviano se eu falasse de um assunto que eu não estudei completamente os meus concorrentes, assim, para fazer esse julgamento. Assim, mas deixa eu falar um pouco teoricamente, que eu acho que assim que já vai responder bem aí essa sua pergunta. E até para contextualizar aqui, pessoal, a pergunta ela é porque o Carlos, né, a Capital tem algumas cartas temáticas muito legais, são trimestrais, né? A gente Eram fez, trimestrais? eram trimestrais, a gente parou de fazer. Acabou a energia, mas assim, a gente, isso é um Dá pecado, trabalho. na verdade. Mas a primeira carta que eles escreveram foi o Carlos que escreveu, e ele trouxe um conceito bacana, né? Ele discorreu ali sobre essa pergunta que eu falei agora, que é o capacity, né? A capacidade ótima de uma estratégia sob gestão. Então, é por isso que eu puxei esse assunto. Não, eu acho ótimo. Assim, então, em primeiro lugar, assim, eu acho que assim que a gestora e a sua capacidade de gerar dinheiro no mercado ela é uma coisa viva. Tá? Então, assim, se você não se reinventar o tempo todo, você morre. Então, assim, e na minha opinião, assim, gestor talentoso aprende, mas é muito difícil aprender talento. Tá? Então, tem uma capacidade no gestor que tem uma consistência na hora de ganhar dinheiro de síntese, de entender qual é o jogo e saber como jogar aquele jogo, certo? É uma capacidade de pegar um monte de coisa desconexa e transformar numa lógica do que vai acontecer e de uma lógica de vantagem competitiva e de uma lógica de saber quando que assim que isso vai dar um passo. Então, eu mesmo, na minha carreira, eu já fiz a conta, 15 áreas diferentes. Na Capital? Não, ao longo da minha carreira. Contando o BBM. Contando o BBM, tá? Então, assim, eu acredito muito na persistência e na capacidade de você colocar pessoas talentosas. Daí, naturalmente, como é que você identifica talento? Certo? Você vê na prática. Tá? Assim, é muito difícil você... Bota pra jogar. Bota pra jogar e assim você vai vendo como vai funcionando, você vai alocando o capital de maneira dinâmica, o cara vai indo bem, você vai dando mais capital. E daí depois de, sei lá, muito tempo, como por exemplo 10 anos, eu acho que você pode ter uma boa noção se a pessoa é talentosa ou não, tá? Então assim, exige muito tempo. É muito difícil no curto prazo você saber se a pessoa é talentosa ou não, só porque ela ganhou dinheiro no curto prazo. É muito difícil. Isso vale para os fundos também. Mas essas pessoas talentosas, porque o mercado é muito eficiente, certo? Sim, estão todas brigando pelo mesmo dinheiro, certo? Então as estratégias, de maneira geral, elas têm um tempo limitado de existência. Tá? A menos que você adapte. A menos que você adapte. Então, assim, a questão de mudança de estilo de investimento e mudança de oportunidade, mudança de estratégia, isso é uma coisa que acontece todos os dias. Todos os dias você está abandonando estratégias e criando estratégias novas. Todos os dias. Assim, esse é o trabalho da gestora. E algumas estratégias, por serem vencedoras ao longo de muitos anos, você abandona muito gradualmente. Mas você abandona, que assim, eu até trouxe um exemplo naquela carta que eu escrevi, né? Você abandona. Então, assim, essa ideia de que você tem um jeito de ganhar dinheiro e que você coloca dinheiro novo e que você não consegue gerir mais, assim, ela, na minha opinião, é falsa. Porque assim, se aquele grupo original ele tem talento, ele vai gradualmente ver aquele pool de dinheiro e buscar não só as estratégias antigas, mas novas estratégias que você vai conseguir fazer com aqueles recursos, tá? Então é por isso que eu tô falando que é uma coisa dinâmica. Mas, tá? Isso dito, tá? Então assim, isso dito. Eu acho que estratégias ou estilos de investimento que usam muito de curto prazo, do curto prazo, elas são limitadas em tamanho. Você multiplicar por 4, 5, você não vai conseguir ter a mesma performance. Gestores que rodam mais ali durante a semana, durante o dia, que giram mais a carteira. Estilos de investimento que, assim, que são muito dependentes de oportunidades muito sutis, digamos assim. Eu acho que, assim, e de pegar várias delas, assim, no final, que dependem muito, assim, de você ver essas viradas de percepção do mercado, etc. Esses são estilos de investimento
que são um pouco mais frágeis, porque você tem que ter um conhecimento de estrutura de mercado enorme para ter essas boas opiniões, certo? Saber quem são as pessoas. Então dá um trabalho enorme fazer isso, e você não consegue replicar isso eventualmente muito rápido para outros mercados. Tá? Então, então você vai ter... Agora, essa pessoa que faz isso, provavelmente ela consegue expandir mercados. Você só vai fazer isso mais gradualmente, certo? Então, esse tipo de estilo, eu acho que é um estilo de investimento que você tem que tomar um pouco de cuidado. Outro estilo de investimento são estilos mais próximos de arbitragem. Estilos mais próximos de arbitragem, eles têm limitação em relação ao tamanho do mercado. É claro que você pode expandir geograficamente, em termos de mercado, você pode usar as mesmas lógicas, mas também toma um certo tempo para você fazer. Arbitragem, para dar um exemplo bem bobo aqui, em vez de você ficar só comprado em ações, você compra uma carteira de ações e fica vendido numa outra carteira. Essa daí eu acho que até tem uma capacidade bem alta. O que eu tô falando é um negócio mais específico. Mas tipo isso assim, aplicado para juros, para moedas? Assim, porque nesse caso, você tem uma carteira líquida na compra, uma carteira líquida na venda, a sua capacidade é muito grande, não tem problema, certo? Então, assim, é mais assim você falar assim, sei lá, tem um ponto trimestral do futuro contra o bonde que está fora, eu vou entrar e vou fechar isso, etc. Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa que você tem uma capacidade, assim, uma quantidade de dinheiro que você consegue gerir, muito que baixo. assim, mas não diria baixa, porque você pode reunir um número de estratégias muito grande ao longo do tempo, mas que com dificuldade de crescimento. Ok. Tá? Então, assim, isso daí é um pouco mais sensível. E assim, essas mudanças que você faz de pessoas talentosas que você vai mudar, é o que a gente chama de style drift. Ou seja, você vai mexer um pouco na maneira de gerir gradualmente. Um pedaço é natural, já acontece de qualquer jeito, como eu falei, todos os dias. Então, o que a gente fez na Capitalo, assim, foi tentar limitar a velocidade do crescimento ao longo do tempo. Então, você pode notar que, por exemplo, no Zeta, que é o nosso fundo condominial, quando a gente teve demanda infinita, que o Zeta chegou a ter demanda infinita, a gente procurou não ter mais do que 30% ao ano de novas entradas em relação ao AUM. Legal. Tá? Por quê? Assim, porque a gente queria ter controle, assim, desse processo de crescimento e de busca de novas oportunidades. É uma decisão fácil? Essa? Não é, porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Assim, não é uma decisão fácil. Mas eu fiz a conta. Colocando cenários de risco, assim, mexendo um pouquinho no seu valor esperado, etc, assim, vale a pena empresarialmente você crescer mais devagar. Ganhar mais com taxa de performance e menos com taxa de administração. É porque a gente reinveste no nosso próprio fundo. Então, assim, você diluir o alfa do nosso fundo, assim, é uma coisa que tem um efeito de longo prazo muito grande. Prejudica o seu próprio dinheiro. Prejudica o próprio dinheiro no médio prazo e, assim, e também, assim, no final, assim, obviamente, se você fizer qualquer modelo dinâmico onde você coloca um pouco de risco de você diluir, você percebe que, assim, que você percebe que, assim, que esse jogo é muito mais equilibrado do que parece inicialmente. É muito mais equilibrado. E, naturalmente, é muito mais ético você fazer, assim, esse crescimento mais gradual. Mas, naturalmente, esse crescimento gradual é a partir do momento em que você acha que você já está grande. Que você já está grande. E esse ponto, ele depende muito da sua estratégia. Por exemplo, a estratégia do K10 é uma estratégia extremamente líquida. Ela sempre entra nos pontos, tem pouca arbitragem. Tá, o Capitalo K10, pessoal, é uma das estratégias lá da Capitalo, capitaneada pelo Bruno Cordeiro. Então, assim, é muito leviano, assim, no final, assim, eu falar individualmente das gestoras diferentes, porque esse ponto inicial, onde você começa, digamos, digamos assim, a ficar ineficiente. Perder um pouco mais de eficiência, ele é muito variável conforme o estilo de investimento. Muito, muito variável. Mas dá para generalizar que em 2020, 2021, muitos gestores passaram do ponto? Ou não dá para fazer essa generalização? E isso acabou impactando a performance? Eu acho difícil que não tenha impactado alguma coisa. Ok. Assim, acho difícil que não tenha impactado alguma coisa. É o máximo que eu consigo dizer sem ser... Eu não consigo descartar que... Porque, enfim, eu sou gestor e não alocador. Se eu fosse alocador, provavelmente, talvez eu fizesse algum tipo de análise um pouco mais... Mas eu acho que, assim, você joga um pouco você, por exemplo, para outros mercados, talvez numa velocidade que não fosse ideal, né? Eu opero de maneira diversificada globalmente desde 2002, 2003. Certo? Então você vê que naquela época muitas gestoras fizeram um processo de realocação dos seus riscos que eu acho muito bom, mas talvez fizeram uma velocidade um pouco rápida. Começar a fazer muito exterior sem estar preparado em termos de time, de sistemas. Eu nem diria em termos de time de sistemas, porque eu acho que até os times de sistemas são excelentes. Assim, é mais de experiência mesmo, assim, no final, assim, de buscar, de ter um leque, digamos assim, de
trades e divisões. Assim, hoje, por exemplo, eu acho o mercado brasileiro muito mais preparado para operar o exterior. É só olhar a contratação. Quando eu comecei em 2002, 2003, a gente teve que formar todas as pessoas. Não tinha profissional no mercado para você contratar, certo? Hoje em dia, você tem um leque de profissionais, assim, por exemplo, a última pessoa que eu adicionei para o meu time foi uma pessoa que trabalhava com economia americana há mais de 10 anos, certo? Como economista, e eu trouxe para a equipe de gestão. Legal. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa não existia no passado. Então, hoje você tem um pool de talento que permite você começar com uma carteira muito mais diversificada, certo? Então, a indústria ela vai evoluindo. Esse esforço que você fez de diversificação que começou há 10 anos atrás, ele está rendendo frutos. E é por isso que eu sou muito otimista com a gestão ativa no Brasil. Eu acho que você está diminuindo a quantidade de capital assim, num pool de talentos que continua expandindo. Certo? Então, assim, eu acho que, assim, que vai ser um excelente investimento para frente. E, assim, eu Boa. acredito muito na capacidade da indústria brasileira de gerar alfa. Você, mesmo com o conservadorismo de vocês e a precaução e os estudos, você acha que passaram do ponto de AUM em algum momento do mercado ou A não? gente? É, Acho que vocês. não. Assim, mas nossos resultados não dizem isso. E se você olhar, assim, por exemplo, sei lá, o Zeta, né? O Zeta tem... a gente tem 100 pessoas na gestão. Assim, se você pegar, assim, a quantidade de AUM que cada um dos times tem, na verdade, até o contrário, é pouco. Entendi. Assim, eu diria que você... É que a gente tem uma partnership muito extensa. Mas eu diria que eu tenho mais risco de ter pouco AUM na mão dos gestores do que o risco de ter muito. Contrário. Perfeito. Porque você tem muito pouco AUM na mão dos gestores, você começa a ter que enxugar a equipe. Uhum. Tá? Então, assim, você tem o risco para os dois lados, né? Você não quer ser nem tão pequeno que você não tenha diversificação, equipe e profundidade. Porque se você for muito pequeno, é muito difícil você construir vantagem competitiva. Você está com quantas equipes diferentes hoje? Hoje a gente tem 11 equipes diferentes. 11. É. Tá. A última vez que a gente na verdade, que eu tinha ouvido uma entrevista sua, tinha 13. Isso. A gente Juntou duas, Não, assim, desligou aconteceu, duas. assim, vamos lá, fazendo uma breve histórico das equipes da Capital, a gente começou com 3? duas, a gente sempre teve plano de Era 3. você, o Emerson e o Egler, não era? Mas o Egler entrou um pouquinho depois, Tá bom. tá? Então, assim, mas a gente sempre falou que a gente ter no mínimo 3. Perfeito. Tá? Então, assim, a gente começou com duas, começou com uma, na verdade, com a minha. Mas a gente nem abriu para captação. Tá bom. Tá? Então a gente começou com uma, daí a gente adicionou o Emerson depois o Egler. Então depois a gente adicionou o Nuno, e depois a gente fez alguns movimentos que foram mais ou menos no mesmo tempo. Você dividiu a sua mesa. Eu dividi a minha mesa, que foi muito importante, assim, porque eu dividi de uma maneira que as minhas mesas hoje, que ficam embaixo de mim, são muito independentes e têm processos de investimentos muito diferentes, são muito descorrelacionadas, então agregam muito para o produto. O Egler dividiu a mesa dele em 3 também, tá, assim, trazendo na época o Mauad e o Bernabé. E a gente adicionou uma série de mesas, inclusive o K10, o Daniel Correia, a gente trouxe, enfim, uma série de mesas na época. Então, assim, trazendo para mais ou menos, sei lá, uns 8, 9. E só para quem Isso foi em 16. Para Tá, quem mais ou esteja menos, 16, perdido, 17. aqui, né, quando o Carlos fala de mesa, uma mesa é um time de investimentos que opera de maneira independente do Carlos, tem lá um mandato muito específico, tem controles de risco rígidos, mas eles operam como se fosse um fundo dentro de uma casca maior, que é o Capital Zeta ou o Capa. Né? Exato. Assim, então, essas equipes elas têm capacidade de lançar produtos próprios, né? Vários lançam, então elas são gestoras independentes, que é o que a gente chama de plataforma. Perfeito. Assim, no final, assim, então, e todo mundo opera. E qual a vantagem da plataforma? A plataforma permite você... Qual a vantagem para o cliente? Permite que você tenha a descorrelação dentro do produto, portanto, sem o cliente pagar. Então, é um produto muito mais barato. Então, se você tem esse monte de fundo fora, se um for bem e outro for mal, você paga performance em um e não no outro. Perfeito. Além disso, você consegue operar muito maior. Porque você, no final, assim, como você tem só uma parcela, isso permite você ter mais risco por parcela, certo? Porque uma perda vai ser uma perda só numa parte pequena do portfólio. Então, cada uma das parcelas opera muito maior. Então, você economiza dinheiro como cliente de 2 formas. Você paga um FII menor, porque um ganho compensa com a perda, que é o netting risk, que fica pra gente. E cada uma das equipes opera muito maior, o que significa que para ter aquela quantidade de risco fora desses produtos, você teria que ter uma posição muito maior para ter aquele produto. Então, é um produto muito mais barato. Mas, enfim, voltando um pouquinho para esse histórico. Então, desde então, a gente tem trabalhado em torno de 10 mesas. Uhum. Já faz mais de 11 anos. A performance tem sido excepcional.
desse período. E assim, e tem todos esses ganhos. Então, assim, mas a gente tem um processo que ele é darwiniano, né? Então, assim, ele tem muita incerteza sobre a alocação, é muito difícil e muito viesado você dizer qual produto que você gosta, o que você deveria fazer. Então, a gente faz grande parte do nosso processo de alocação baseado em resultados. Perfeito. Então, assim, isso naturalmente faz com que você tenha mesas que cresçam e mesas que desaparecem. Perfeito. Tá? Então, assim, mas a gente continuamente tá. Então a gente teve 12, tinha 12, a gente adicionou a mesa do Dupont. Foi o último. NW3. Depois a gente tinha 2 mesas menores que acabaram saindo, e assim, esse processo é um processo constante na Perfeito. Capitalo, tá? Mas assim, eu não acho que assim que faz muita diferença. Faz parte do nosso processo meio natural. Você, a gente acabou de falar aqui, né? Lá no início você decidiu no business plan da gestora ter um modelo de gestão descentralizado, que em 2009 ia totalmente contra o que prevalecia no mercado e isso aumentou um pouco aqui no Brasil, mas lá em 2009 eu não lembro de outro. Tinha uma ou outra casa que era um pouquinho parecido no sentido de dividir risco, mas era muito difícil de achar isso, né? Sempre tinha a figura do diretor de investimentos, do CIO, tocando grande parte do risco e outros gestores com tamanhos pequenos do risco, né? Você acha que o mercado em geral admira mais essas estruturas centralizadas de comando, que tem lá o one man show, ou não? Como que você enxerga isso? Eu acho que é mais fácil de entender. Tá. Então, eu acho que também tem a questão de como essa pessoa se posiciona. E eu acho que é uma estrutura excelente, essa estrutura. Assim, no final, tem as suas vantagens. Assim, tem vantagens bastante grandes. Então, assim, eu acho que assim que são 2 estruturas ótimas, assim, a minha e as outras. Tanto que internamente na Capital, assim, grande parte dos fundos, eles têm essa estrutura que você está falando Dos aí. produtos individuais, né? Assim, no final, assim, eu acho as duas excelentes, tal. Eu acho que eu gostaria que tivessem mais estruturas como a minha, porque eu acho que são De gestão descentralizada. descentralizada, porque eu acho que ia facilitar o entendimento do cliente e, como eu falei, no mundo é uma estrutura que está sendo vencedora. Perfeito. Então, eu acho que assim, o ideal para mim seria que esse tipo de fundo tivesse uma categoria à parte, que você não misturasse tanto um contra o outro, que você, enfim. Mas hoje em dia acho que você não tem um número suficiente de empresas organizadas mais ou menos como a Capitalo, com histórico longo o suficiente, assim, para você gerar uma categoria. Então, eu sinto falta de ter mais pessoas no mercado com. Mas eu acho que o mercado vai andar nessa direção. Eu acho que aqui falta, na minha opinião, capital para os multimercados, como a gente viu nos últimos 3 anos e meio, saíram 400 bilhões de reais da classe. E falta também times, né? Porque o nosso mercado é muito pequeno e os times que foram sendo desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos operam pré, dólar e bolsa. Poucos talentos foram para operar bastante coisa lá fora, Eu commodities. discordo. Assim, eu acho que tem muitas maneiras de você operar os mesmos ativos. Então, na verdade, assim, o que você busca não é uma descorrelação de produto. Não estou atrás de uma pessoa Não, de mercado também. que opere um mercado diferente, assim, necessariamente. Eu não é o que eu quero são pessoas que pensem e operem diferente, não importa o mercado. Tá? Então, existem, por exemplo, alguns gestores, não vou mencionar nomes, mas tem alguns gestores de bolsa, por exemplo, que eu conheço, que operam no mercado há mais de 20 anos e tem zero a ver com a maneira com que a gente opera. Todas as equipes da Capital. Eu teria maior facilidade de integrar eles na Capital. Embora... Mas no número reduzido. Você não conseguiria ter mais 3 times de bolsa lá dentro. Então, aí depende um pouco. Por exemplo, assim, o meu modelo, que é um modelo de partnership, ele exige que eu tenha muita confiança nas pessoas que eu boto para dentro. Então, assim, vai exigir, por exemplo, que a pessoa tenha mais de 10 anos de track record. Uhum. Então, assim, você pegar as pessoas que operam diferente, que têm mais de 10 anos de track record, assim, você vai ver que não é à toa que eu contrato, que a gente traz gente muito gradualmente e a gente tende a trazer pessoas que são líderes, digamos assim, nos seus respectivos processos. Perfeito. Então, assim, para mim é muito difícil. Mas, por exemplo, para um modelo como de plataforma lá de fora, como Millennium, ou um modelo como outras plataformas que tem, como, por exemplo, Baliasne, Baliasne, etc., essas pessoas, elas têm um business model, porque eles não são partnerships,
Perfeito. mais de tentativa e erro. Então, assim, eles podem contratar 100 pessoas para ficar com 5 depois de É, 3 anos. a Millennium, que acho que é o maior expoente de todos, né, é um hedge fund super famoso americano. A última vez que eu vi, eles estavam com mais de 60 bilhões sob gestão, dólares, e esse número muda toda semana, mas o número de mesas diferentes que tinha era 230, 240. Isso. E- Eu acho que tem alguns modelos diferentes, tá? Assim, eu acho que, assim, que a Millennium ela usa mais, digamos assim, do próprio processo de contratação dela ser parte do processo de seleção. Então, assim, a seleção de mesas ela não começa no momento que ele contrata. É do momento que contrata até os primeiros anos que ele fica na Millennium. Então, assim, ele tá É sempre. que ele tem 2 anos. Se ele não performar, ele vai embora. Então, é isso. Assim, no final, assim, é uma estratégia, assim. Eu quero Sim. contratar talento, certo? Eu espero o talento ser inequívoco, ter uma cara de 10 anos de track record. Ele vai ficar Não, muito porque talvez eu chegue disputado. atrasado. Exatamente. Então, você contrata com os dados, digamos assim, um pouco menos robustos, certo? E daí você termina o processo de análise dentro da empresa, certo? Então, assim, que obviamente gera um giro gigantesco. Gigante. Né, de pessoas. E, assim, não é o meu modelo, né? Aliás, o meu modelo é um modelo de plataforma, mas é um modelo diferente, é um modelo de partnership, de sociedade. Então, assim, eu tenho que ser muito mais cauteloso. Então, mas uma pessoa que tentasse fazer um modelo mais parecido, digamos assim, com o modelo da Millennium aqui, eu acho que teria mais facilidade de contratar do que eu. E não teria tão pouca gente assim para contratar. E Interessante. pode contratar fora também, etc. Eu não acho que seria. Quer dizer, não é o meu modelo, mas eu não acho impossível. O, o teu modelo, né, é muito interessante e nada óbvio. Porque para um mesmo volume sob gestão, você tá com 11 times para dividir o capital. Pô, já é difícil captar para um time gerir. Quando você bota 11 times, eh, torna-se nada trivial. Você precisa de fato ir crescendo aos poucos, né, para você ter capital para remunerar todo mundo, remunerar as equipes. E a partir o teu break-even ali para manter a gestora passa a ser bem mais alto também, né? Não, assim, porque esse que é o ponto, assim, aí que tá a beleza do negócio. É porque se você for uma sociedade, e sociedade com pessoas que gostariam de ter seu fundo de qualquer maneira, Uhum. certo? Você ter a opção de ter o seu próprio produto e estar junto com as outras pessoas fazendo um produto diferente, um fundo diferente, diversificado, etc., passa a ser muito superior a você ir sozinho. Então, assim, no final, se você está pensando numa pessoa que está sendo contratada, que precisa, que está olhando o custo de oportunidade dela como empregado, assim, daí você Não tem fecha a razão. conta. Pode não fechar a conta, mas se Tá. você está pensando de uma pessoa que realmente acredita no que ela faz, que acredita que vai ganhar dinheiro, cujo custo de oportunidade dela é ter aberto a própria gestora, aí fecha a conta em quase todos os cenários. Em quase todos os cenários é superior você estar dentro da capital. Para isso depende a partnership ser flexível o suficiente. Perfeito. Mas Mas a pergunta que eu queria fazer em cima disso é o seguinte: vocês estão lá hoje, o cenário está difícil pra caramba no Brasil, né? Só sai dinheiro de multimercados, todos nós esperamos que em algum momento esse negócio vire. A performance de curto prazo tem ajudado, mas tem que melhorar as janelas longas. Mas vamos pensar aqui numa situação hipotética, que não sei se é tão hipotética assim. Tá lá, você e o seu sócio na Capitalo, 11 mesas, e aí aparece um novo gestor com mais 2 ou 3 pessoas, um time ali, uma estratégia que vocês não têm, que é descorrelacionada, esse cara tem mais de 10 anos de histórico. Como que é a discussão para aceitar um novo gestor lá? Porque os gestores, né, em última instância, perdem captação na hora que você eles bote. é isso, Né? eles brigam para ter mais risco, para ter mais capital investido. Brigam no bom sentido, né? Tem É, que performar. em- Como que funciona isso, então, cara? assim, deixa eu Como ser você bem sincero controla? com você, tá? Assim, então, assim, no momento que o AUM está crescendo e você está É com. menos pior. Não, e principalmente no momento que nem a gente estava em 19, onde você estava limitando o capacity. Ah, você já estava fechado mesmo, então Então, assim, todo cara que você coloca novo, ele libera uma capacidade de capacity novo para você. tá bom. Então, assim, o custo de você trazer uma pessoa nova para quem está na estrutura, assim, ele é muito baixo. Então, com o mercado captando pra caramba, o estresse é baixo, ou É quase muito nenhum. baixo, porque principalmente se você limitar, se você tiver limitado porque na época que eu fechei, eu vou dizer, eu fui conservador, tá? Eu nem acho que eu estava limitado em capacity. Uhum. Eu só achava que, assim, que o risco de você crescer rápido demais era grande demais, tá?
Então, assim, porque em nenhum momento a gente teve uma queda muito grande de performance por causa de capacity. Tá bom. Tá? Então, assim, enfim, assim, eu não acho que a gente estava limitado em capacity naquela época. Mas Assim, agora no bear market... não, agora não tem dúvida que a gente tem capacity sobrando pra caramba, tá? Não tem dúvida. Como Mas, seria essa discussão lá? então, Hoje assim, você então, trazer uma mesa nova. a gente teve isso, a gente trouxe uma mesa recentemente. Tá? Então, assim, só que por outro lado, daí tem outro lado, assim, nesse momento de bull market, assim, é muito difícil você encontrar esse gestor. Porque ele tá bem Então, sozinho, eventualmente. Ou tem alguém oferecendo capital para ele, assim, de uma maneira mais simples. Eu nem digo melhor, mas de uma maneira mais simples, onde ele consegue entender, onde ele tem o controle do negócio, onde ele se sinta mais confortável. Porque é um pouco assustador você ir para uma empresa e ter um monte de sócio. Certo? É um pouco, sabe, assim, no final, assim, é um desafio, certo? Então, por exemplo, a gente trouxe uma equipe de bolsa espetacular na época do bear market de bolsa. Sei lá, a gente trouxe ao longo de, assim, 14, 15, 16, certo? Foi exatamente nessa época que a gente estava fazendo a diversificação. Então, o Mauad, que está com a gente, ele veio para Capitalo nessa época, assim, e é um gestor excepcional. Tá? Então, assim, se você não analisar essas pessoas no bear market, você, embora a barra suba um pouco, assim, no final, assim, é o momento onde o talento aparece. E na hora que aparece um talento excepcional, assim, você não deixa de olhar. Ainda mais, dado o nosso, assim, a nossa barra, que é muito alta, assim, acho que quando tem uma pessoa que passa dessa barra, você tem que colocar para dentro. Não sei se já aconteceu, mas se acontecer de os outros sócios forem reticentes, como que funcionaria? A estratégia partnership decide. inequivocamente, A partnership decide. se a maioria decidir... Eu vou ser sincero com você, tá? Eu sou mais tomador de risco do que a média da Capitalo. Mas a média da Capitalo decide. É uma partnership de verdade. Perfeito. Tá? Então, assim, no final, assim... Se a média falar que, pô, não tem capital, não traz agora. A área de onboarding de novos gestores fica embaixo de mim. Perfeito. Tá? É capitaneada pelo Cristiano Maroja. Uhum. Tá? E a área pode ser favorável, assim, dá um parecer favorável, assim, mas quem decide é o board com a maioria dos gestores. Tá? Então, esse é o processo de decisão. Enfim, sim. Então, é isso, né? Claro que, assim, se esse mesmo gestor aparecer no bull market, é muito mais fácil. A conversa é mais fácil. É mais fácil. Mas, por outro lado, é mais difícil ele aparecer, né? Então, eu acho que você tem que aproveitar essas oportunidades e no passado a gente aproveitou. Boa, boa. Já teve cenários, ocasiões em que você estava muito otimista com o mercado ou muito pessimista, você estava muito convicto para um lado, mas a média das outras mesas estava totalmente do lado contrário ao seu. Sim. E você estava desconfortável com o posicionamento líquido do fundo. Sim. Como que você age nesses momentos? Tem que aceitar. Sim, não, tem que aceitar. Sim, é lógico, né? Assim, se você tem uma posição para um lado e as pessoas têm posições, às vezes, para os outros, para o outro lado, é natural que você fique desconfortável com o posicionamento seu líquido dinheiro do está fundo. investido lá. É assim, mas você tem que ter uma visão de longo prazo para isso. Assim, você tem que ter... Porque assim, você nunca vai conseguir construir diversificação de verdade e capacidade de operar junto se todo mundo pensar muito parecido. Porque eu tive esse problema. Tá? Assim, quando o Emerson entrou na Capitalo, no começo, a gente nunca tinha trabalhado junto. Então, a gente está falando do Emerson Codonho, ele é sócio fundador da Genon Investimentos, é assim, meu amigo pessoal, é assim, uma pessoa que fundou a Capitalo comigo, e assim, e um profissional absolutamente excepcional, além de ser uma pessoa excepcional. Né? Então, e ele conhecia ele durante anos, porque a gente trabalhou junto no BBM, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E a gente sempre trabalhou em mercados diferentes. Uhum. E quando você opera em mercados diferentes, você acaba vendo o mercado de maneira diferente, porque cada mercado tem o seu... Ele era mais focado em moedas, você era mais em juros. Tal. Depois eu fui para o internacional, ele ficou em Brasil, então a gente nunca teve posições parecidas, certo? Mas depois que a gente parou de trabalhar junto, porque ele saiu e foi para um outro projeto, para uma outra asset, depois foi para o Itaú, né? Ele foi o fundador lá do Rai Alpha, ele entrou antes do Raduan, tá? Então, e a gente manteve esse contato, manteve o respeito, né? Quando ele foi fundar a Capitalo com a gente, eu não tinha expectativa dele se correlacionar comigo. E daí, nesse momento, já há muito tempo, eu já tinha migrado para fazer câmbio juros, um leque de produtos maior, e ele também. Ele também já operava tudo, certo? Então, quando a gente trouxe os dois juntos, a gente deu um mandato amplo para os dois. E daí, o que a gente descobriu
Muito correlacionados. Muito correlacionados. Muito parecidos. Tá? Daí não dava esse problema. Mas o produto ficava ruim. Quando acertava, já estava grande, quando perdia, perdia grande. Porque você não tinha os ganhos de descorrelação. Perfeito. Então, se você quiser os ganhos de descorrelação, você tem que aceitar que as pessoas são diferentes. Certo? E você tem que olhar o histórico da pessoa de 10 e 15 anos e acreditar que aquela pessoa ela é capaz de gerar alfa no longo prazo. Então, assim, parar de discutir as posições e discutir o gestor. Que é um pouco o que os funds of funds fazem. Perfeito. Certo? Assim, porque muitas vezes as posições opostas, as duas ganham dinheiro. Sim. Porque no final elas têm horizontes diferentes, elas têm motivos diferentes, elas têm hedges diferentes. Certo? Então, assim, então você tem um portfólio onde você tem uma posição contrária num do outro, mas elas servem objetivos totalmente diferentes. Então, assim, e o instrumento diferente às vezes faz muita diferença. Por exemplo, assim, vamos supor que a maior chance disparado é de você ter um movimento X, certo? Que daí, portanto, vale a pena você entrar. Mas suponha que tem uma cauda para algum lado. Daí o cara compra uma opção para aquele lado, etc. Assim, e de fato aquela opção não é valiosa, porque o mercado está subestimando aquela probabilidade. Certo? Então o instrumento faz muita diferença do que você está fazendo. Uma curvatura que às vezes tem uma correlação com direcional e dá uma impressão que você está na ponta contrária, às vezes não está, porque essa correlação quebra. Assim, e daí você tem a impressão que está na ponta contrária e na verdade você não está. Então você ter respeito intelectual pelo diferente é pré-requisito para você aceitar. E faz parte disso tudo você aceitar a posição que é contrária. Agora, eu acho que é natural numa empresa que tem gente que pensa muito diferente, a liberdade de você discutir. Uhum. Quanto mais diferente você pensa, menos você precisa restringir a discussão para manter essa descorrelação. Então, na Capitalo, a gente bate boca. E eu acho que esse processo de bater boca também agrega para o resultado do fundo. Então, você ter gente diferente, uma questionando a outra, eu acho que assim que é esse o processo que a gente quer ver. Tá? Muitas vezes a gente já viu assim, posições contrárias aparecerem na Capitalo, e daí uma delas vencer. Discute, esse cara zera, o outro aumenta. Legal. Porque a discussão tirou a convicção de um e aumentou a convicção do outro. Tá? Então isso acontece muito e faz com que a Capitalo não entre, digamos assim, numa restrição de processo que a gente tem em outras plataformas, que é a necessidade de separar completamente as pessoas. Lá fora são completamente segregadas. Né? Porque você contrata muito mais gente parecida. Você vai contratar 260 times, como é que você vai... A gente faz uma curadoria dentro da Capitalo para realmente procurar gente que pensa muito diferente. Uhum. Então para quê? Para manter esse ambiente de discussão dessa forma. Mas sim, outras formas de se organizar eu acho muito boas. Mas eu acho que se você der mandatos muito parecidos, de fato você tem que separar. É legal esse formato da Capitalo, porque traz um assunto aqui que você está se especializando bastante aí há 16 anos já, né, de gestora. Aliás, até antes, né, na época de BBM, de selecionar gestores, que é o que grande parte dos alocadores fazem no mercado, que é o que muitos investidores finais fazem, eles mesmos selecionam seus fundos. E aqui uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como separar momento ruim de perda da capacidade de gerar alfa, de ganhar dinheiro? É uma pergunta muito difícil, né? E, assim, você tem alguma regra de 3 aí? As pessoas ficam muito decepcionadas com a minha resposta, tá? Então eu acho que tem uma parte qualitativa. Uhum. O que você avalia na parte qualitativa? Eu avalio... O cara não tá... mas... dentro da empresa é muito mais fácil do que fora. Tá, mas o cara que tá dentro, você avalia se o cara tá... Mudança de comportamento. Entusiasmado ou não. O cara fazia uma coisa, tá fazendo outra. Tá bom. Operava dólar, tô operando bolsa. Não, o cara, você percebe as coisas mais sutis. Ele operava a longo prazo, começou a fazer day trade. Exato. Assim, o cara muda o horizonte, ele muda o tipo de argumento, ele muda o processo. Um pedaço é natural, que nem a gente falou, certo? Eu quero que ganhe dinheiro, certo? Você se adaptar. Mas no final, assim, acho que uma mudança de processo muito grande mostra que talvez o momento atual seja diferente do momento anterior. Uhum. Tá? Então isso é um ponto que a gente olha. Outra coisa é que é interna, assim, independente de a pessoa ser parecida ou não, eu acho que tem alguma capacidade de você analisar a qualidade da argumentação e da tomada de decisão. Aí, assim, é mais difícil, porque todo mundo julga se o cara é bom pelo resultado. E daí depois faz a lógica contrária, certo? Mas como você tá lá acompanhando o cara todos os dias,
e você vê as opiniões do cara sem saber o que tá pra frente, Você consegue ver a construção do resultado. você consegue ver a qualidade da opinião. Por exemplo, você pode dizer depois, assim, o cara perdeu. Puta, mas o Tava 15 bem era bom? embasado. O cara tava bem embasado? Então você consegue julgar um pouco. E às vezes você acha que o cara não tava bem embasado. Certo? E às vezes ele acerta sem estar bem Às embasado vezes também, ele né? acerta sem estar bem embasado. Tá? Então, assim, então acho que tem uma certa capacidade de julgar. Mas dado que você faz uma seleção já excepcional, certo? Dado que você já procura pegar pessoas que... Porque você pegar alguma coisa nessa parte qualitativa é a exceção. Porque, na regra, é muito difícil de pegar. Então, eu acho que tem que ter mecanismos automáticos de correção. Quantitativo mesmo. Automáticos de correção, certo? Para cima e para baixo. Assim, na minha opinião, como é muito difícil você saber, graduais. Perfeito. Então, eu tenho lá uma carteira alocada em 5 fundos. De multimercados, de ações, não importa a estratégia. O cara que começou a ir muito bem, eu reduzo um pouco, Não, sobe. deixa crescer. Deixa crescer gradualmente. Sim, e daí... Que é ao contrário do que muitos alocadores apregoam, e eu apregoava, que é de rebalancear. Não, rebalancear você faz em classe de ativo, não em gestor. Mas inclusive pro gestor. Não, por gestor você tem... Eu fazia assim. Então, eu vou dizer, assim, você tem razão, tá? Então, você vai ler a literatura, e a literatura recomenda isso. O que a literatura diz, tá? Que você deveria olhar 10 anos para ver o alfa, que eu concordo, porque eu acho que 2 anos não quer dizer nada na vida do gestor. Eu conheço o gestor há 30 anos, 2 anos não quer dizer nada. É o horizonte que as pessoas consideram grande, e eu acho que não quer dizer nada. Então, eu fico muito pouco emocionado com retornos muito positivos ou menos negativos. Provavelmente uma das pessoas da capital que fica menos emocionada. Com 2 anos. Com 2 anos. Não é nada. Assim, não falo assim, para a vida do gestor. Então, assim, mas eu acho que, sei lá, é o prazo que a gente olha 2 anos e meio para mexer, tá? Assim, porque eu acho que não tem alternativa, tá? Assim, e é a melhor alternativa. Então, assim, tem gente que tem um prazo muito mais curto ainda, certo? You're as good as your last trade. Né? Então, assim, mas enfim, mas você pega, sei lá, um cara que ganha dinheiro há 10, 15 anos, certo? Que você tem uma visão qualitativa que ele continua na ponta dos cascos, certo? Esse cara, se ele for mal, você deveria rebalancear. E a literatura diz que você ganha dinheiro se você rebalancear. Que é bom. Daí pensa numa empresa, você tem um cara lá, todas as pessoas têm 15, 20 anos. E o cara foi mal, você dá mais risco para ele. O que acontece na empresa? Motim. Então, assim, isso não é uma alternativa. Então, a alternativa é você andar gradualmente, certo? Que você vai diluir isso muito gradualmente no tempo, certo? E vai ter uma vantagem que isso vai conversar com o fato de que você está olhando uma janela longa. Então, no longo prazo, as duas coisas vão conversar. Ah, eu posso deixar algum dinheiro na mesa? Porque eu não rebalanceei esse cara que é excelente no momento que ele foi mal? Posso. Certo? Assim, mas não tem modelo perfeito. Não, mas eu acho que assim que você, para o próprio espírito da empresa, assim, você tem que ter essa meritocracia e esse darwinianismo. Para baixo, nesse modelo de vocês, né? À medida que o gestor vai performando mal, ele vai sendo diminuído de risco, a cada semestre vai diminuindo, até que eventualmente vocês vão... Ele não precisa chegar a zero, mas vocês vão chegar e conversar e falar, pô... Daí normalmente você conversa com o gestor, assim, ou para entender, ter uma visão qualitativa e fazer uma recontratação. Tá bom, testar a convicção de novo. Testar a convicção de novo. Você vai olhar e fala assim, cara, assim, o que deu certo, o que deu errado, qual o diagnóstico? Se você pensa assim, cara, assim, vamos supor que o cara teve esse desempenho numa outra gestora. Uhum. Daí o cara vem e vai falar com assim, putz, eu fui mal nesse tempo por causa disso, eu tenho um histórico longo que é bom pra caramba, certo? Assim, não fala assim, pô, você me contrataria? Certo? Então, assim, daí você olha tudo, faz um diagnóstico e você fala assim, cara, eu te contrataria com essa modificação. Ok. Eu te contrataria com esse mandato. Então, eu acho que, assim, chega um momento do tamanho que você tem essa discussão sobre... Porque também o cara tá com mais o track record já tá contratado, que contrata uma diminuição à frente, faz com que seja muito interessante para ambos os lados você ter uma conversa sobre repactuar, tá? E normalmente essas conversas acabam gerando o desligamento da mesa. Perfeito. Assim, mas não necessariamente. E do lado contrário, existe um limite máximo pro gestor? Existe. Ok. Sim, ele depende naturalmente, assim, da característica da mesa. Uhum. Por exemplo, você tem uma mesa grande que está batendo no limite. Se você dividir a mesa em duas, por exemplo, com o mesmo gerente, com correlação baixa entre os dois lados... Que foi o que você fez com você mesmo. Não prejudica o produto, certo? Ok. Assim, daí você consegue fazer. Se você, por outro lado, tiver uma mesa que é super correlacionada com as outras,
o seu limite fica mais baixo. Ok. Tá? Porque no final, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tinha 3 mesas de bolsa, Uhum. tá? E uma das mesas performou durante a vida dela acima da média do fundo, certo? Puxava o fundo para cima. Puxava mais abaixo das 2 outras mesas correlacionadas. Então essa mesa caía o risco. Olha só. Porque você olhava o bloco das mesas correlacionadas como um todo, era limitado. Daí como os outros 2 estavam indo melhor, esse caía. Tá? Então assim, mesmo indo na média, na verdade ele não ia muito acima da média não, era meio na média do fundo. Mas ele caía. E isso obviamente é muito chato de acontecer, mas num processo de alocação, entendeu? Assim, é o que você pode fazer, você não consegue... Assim, você tem que colocar os limites corretos para você ter o melhor fundo, certo? Então a gente faz muito pouca coisa prospectiva, tá? Hoje, a gente poderia até fazer mais, assim, depende do que a partnership quiser, Uhum. tá? Então, assim, então a gente não é preso a nenhum modelo tal, assim, mas hoje a gente faz bastante pouca coisa prospectiva. A gente toma várias decisões como essa de renovar no mandato, toma várias decisões qualitativas, a gente diverge do modelo, a gente toma a nossa melhor decisão que a gente consegue, mas a gente não fala assim, putz, ano que vem é o ano da bolsa, vou alocar mais em bolsa. A gente não faz isso. Boa. Falando um pouco assim, mais de lições, aprendizados, ô Carlos, qual foi o erro mais doloroso da tua carreira? Nossa, assim, eu acho que, assim, o erro mais doloroso da minha carreira, eu acho que eu já falei isso anteriormente, mas, assim, foi no começo da minha carreira eu tive uma ascensão muito rápida, então, assim, então era responsável por uma das principais mesas de renda fixa do Brasil com menos de 25 anos de idade. Existiu um desafio, digamos assim, de lidar com uma, uma estrutura que começou a desfocar um pouco, corretamente, porque assim, estava sendo discutido uma mudança de modelo no banco na época, assim, transformar num banco comercial, De assim, varejo. não era varejo não, comercial mesmo, assim, de fazer negócio de verdade, porque o BBM sempre foi um hedge fund. Uhum. Daí, naturalmente, quando você tem essas discussões, no final, assim, eu acho que a equipe, ela se desfoca e tal. Então, e eu acho que eu reagi de maneira extremamente imatura à falta de proximidade entre essa equipe de gestão de cima que estava discutindo esse projeto, que se distanciou um pouco mais da mesa. E assim, no final, os processos pararam de fluir da forma que fluíam antes. E assim, acho que assim, de um lado, por um motivo óbvio, eu acho que assim que essa proximidade, a qualidade cai, né, quando essa proximidade não é grande, quando o tempo que você aloca não é para isso. E assim, eu como profissional eu deveria ter trabalhado 3 vezes mais para suprir isso. E assim, acho que na minha idade eu me desestimulei. Assim, ao invés de não conseguir entender o momento, certo? Então, assim, no momento que eu acho que assim que a equipe mais precisava de mim, assim, eu acho que assim que eu acho que assim que foi o grande erro da minha carreira, que acabou abrindo muitas portas, que foi quando assim, no final eu fui para tocar a área comercial, que foi uma oportunidade que apareceu também, porque teve uma mudança na equipe, e assim, eu era uma pessoa benquista, bem vista, assim, com um histórico bom, assim, no final eu tinha feito por merecer. Assim, mas eu acho que assim, em termos de oportunidade deixada na mesa, assim, e até resposta, no final, assim, às pessoas que me levaram àquele ponto naquele momento, eu acho que eu tive um comportamento infantil. Assim, O que também não é para se martirizar quando você tem menos de 25 anos, né? eu acho que nesse momento eu tinha mais de 25 anos, assim, eu tinha mais próximo, sei lá, de 27, 28. Mas de qualquer forma, assim, no final, assim, eu acho que assim que foi um comportamento infantil, que é um exemplo que eu sempre trago para as pessoas quando as Mas pessoas. qual foi a lição aí? A lição é primeiro você ter mais empatia pela situação. Assim, no final, assim, a primeira coisa é isso. E a segunda lição que eu acho que é mais importante, que é o seguinte, independente, assim, no momento em que você tem mais dificuldade, assim, aí que você tem que trabalhar mais. Você não pode se estimular para dentro e para fora. Porque vamos supor que esse comportamento persistisse e eu fosse meio que trabalhar num ambiente super difícil, Uhum. certo? Assim, vamos supor que fosse persistir. Eu ia precisar ter o melhor exemplo para eventualmente, se essa situação fosse insustentável, as pessoas falam assim, não, o Carlos é um cara excepcional, tá num lugar difícil, pô, vamos recolocar ele, vamos fazer um novo projeto.
Então, para você ir para um novo projeto, interno ou externo, você tem que estar na ponta dos cascos. Se você ir para dentro, se for uma coisa temporária, assim, não falo assim, se você der o máximo de você, eu acho que assim que você vai se qualificar infinitamente. Então, assim, é a pior coisa que você pode fazer no momento mais importante para sua carreira, assim, é você se motivar você olhar para esse problema e falar assim, ao invés de você olhar assim, falar assim, cara, eu estou sendo tratado aqui com desrespeito, porque o que eu estou falando não está sendo ouvido. Você olhar para esse negócio e falar assim, cara, assim, a empresa está precisando de mim. Tá? E assim, e eu tive a sorte ou o azar de ver isso na pele, e assim, teoricamente parece bacana e tal, mas eu vou te dizer assim, é bem difícil de viver isso na hora, e isso é uma lição que eu trago até hoje, de que quando você tem mais problema, é onde você mais tem que. E não é fácil, cara. Assim, é onde você mais tem que fazer. É óbvio que ninguém sustenta isso para sempre. Uhum. Assim, mas você tem que sustentar isso durante algum tempo. E você tem que buscar achar soluções por dentro. Isso vai te diferenciar como profissional. Enfim, essa é a essa é a lição assim que eu tenho. E quanto melhor a posição que você tiver, assim, mais competitivo for, quanto melhor for a oportunidade, mais você tem que brigar por ela. Boa. Tem alguma situação que algum cliente investidor te fez mudar de opinião sobre mercados? Eu acho que assim, um insight que tenha feito mudar, eu acho que não. Ou de eventualmente um questionamento? Não, assim, eu acho que assim, que o que acontece muito é que você tem muitos clientes que estão no mundo real, Uhum. assim, que trazem, assim, se você for tratar como cliente, por exemplo, pessoas que são ex-gestores, alocadores, etc., naturalmente, assim, no final, assim, eles têm a capacidade de dar, digamos assim, uma visão mais focada, mais aproveitável, mais que você consegue ler com uma facilidade maior, né? Mas eu não estou falando desse, não. Eu estou falando dos clientes que são mais mundo real. Tá. Essas pessoas, elas trazem muitas vezes uma, uma visão na ponta, e eu sempre pergunto, assim, que é muito útil para a gestão. Tá? Então, assim, é muito útil. Principalmente quando você está falando de processos como, por exemplo, crédito, como os bancos estão vendo, o que as pessoas estão sentindo. Menos eu digo assim, o negócio está bom, o negócio está ruim. Uhum. É mais assim, no final, assim, esses detalhes assim que são mais difíceis de você enxergar por fora. Então, isso muitas vezes já trouxe insights bem interessantes a respeito de você sair de uma reunião com um cliente e falar assim, cara, a situação está muito pior do que você pensava, vamos olhar vamos rever a carteira, vamos comprar dólar, aplicar juros, né? Assim, no final, se você tem uma expectativa de desaceleração econômica, você muda um pouco o seu mix, né? Assim, você tem que ficar mais aplicado, e daí, para se proteger eventualmente de um cenário ruim de queda de arrecadação, você, assim, no final, você vai shiftar um pouco de câmbio para juros, por exemplo. Ou você vai ficar um pouco mais pessimista com alguns setores específicos em bolsa. Então, assim, essas interações com o mundo real sempre trazem uma quantidade de informação enorme, e assim, eu sempre procuro ouvir dos clientes o que está acontecendo na vida deles. Carlos, se você tivesse que começar a captá-lo hoje, do zero, o que você mudaria? Mas eu acho que assim que é muito difícil fazer muita coisa diferente, porque assim, acho que os grandes negócios, as grandes ideias, acho que você não monta só por motivos financeiros. Você não monta só porque você queria ganhar dinheiro. Você monta porque você tem a vontade de fazer daquele jeito. Você tem muita vontade de fazer. Você tem uma parte grande que é a vontade de ver aquela maneira de fazer, ou aquele princípio, ou aquele valor ético, aquilo decolar, né? Isso varia muito das pessoas. Ou você tem um sonho pessoal, você tem um sonho de ser um manda-chuva, você tem um sonho de ser reconhecido. Assim, a motivação que leva você a fazer as coisas não necessariamente é só dinheiro. Então, assim, então eu acho que eu tinha uma motivação específica, assim, de fazer daquele jeito. Então, assim, fora a idade, né, assim, que passaram 16 anos, então, assim, eu acho que, naturalmente, assim, eu pretendo trabalhar até muito tempo, mas não tem dúvida que não importa o tempo que eu quero trabalhar, hoje eu tenho 16 anos a menos do que eu tinha 16 anos atrás, certo? Assim, então, fora essa questão, sim, eu acho que eu faria tudo igual. Assim, no final, assim, porque no final eu ia ter a vontade de fazer dessa maneira. E assim, essa vontade de fazer dessa maneira era muito grande. Tá? Muito, muito grande. Eu queria muito fazer assim. Eu queria fazer muito com esses princípios. Enfim, então, assim, então eu não acho que isso teria mudado. Boa.
Uma outra pergunta que eu costumava fazer na minha vida pregressa é: em que fundos ou estratégias você investiria fora da capital, se você pudesse, se a política de investimentos permitisse? Então, a política de investimento ela permite, né, assim, no final, assim, a gente ter, assim, a gente tem a capital já garante que a maior parte do dinheiro das pessoas físicas que trabalham na capital fica preso dentro da capital, assim, mas dentro da parcela pequena que fica fora, você tem alguma liberdade de alocar. Eu vou ser sincero, eu tendo a alocar mais em processos que eu entendo melhor. Uhum. Ou seja, eu tenho bem pouca alocação fora da capital, mas onde eu tenho alocação, basicamente, é nas pessoas que eu admiro e confio. Que É, provavelmente já trabalharam com você. que já trabalharam comigo, mas assim, mas algumas pessoas que eu também gosto, assim, do mercado de maneira geral, mas a maior parte, as pessoas que, assim, que eu tenho uma proximidade tão grande, de ter uma confiança muito grande, são os nomes que você deve imaginar, certo? Assim, então é Genoa, assim, Capstone, SPX, assim, são as pessoas que trabalharam ao longo do tempo, que... Então, assim, então eu nem diria que, assim, que, dado que eu nem tenho um OM de fora tão grande para fazer uma mega pesquisa, eu acho que você é muito melhor para responder essa pergunta do que eu, porque, assim, enquanto você passou anos fazendo esse trabalho, assim, essa parte não é core para mim, tá? Então eu tendo a alocar nas pessoas que são mais próximas, que eu tenho mais confiança. O que você recomendaria para o investidor em geral, que não é um alocador profissional, olhar, sei lá, um sobrinho teu, um primo que não é do mercado, prima, o que olhar num fundo multimercado antes de alocar? Coisas assim mais mundanas que dê para observar. Então, assim, então, em primeiro lugar, assim, acho que currículo é irrelevante. Certo. Irrelevante? Irrelevante. Assim, porque no final, assim, se você pegar todas as gestoras e você lesse o nome do currículo das pessoas que montaram Ah, você gestoras, fala, pô, todo mundo fez USP, todo PUC-Rio, mundo tem um MBA currículo lá brilhante, fora, trabalhou trabalhou num em lugar, instituições trabalhou grandes. em instituições tops, teve Tá. cargos relevantes. Então, o currículo é muito difícil de você... Então, a maneira que você consegue escolher boas gestoras, assim, é entender as pessoas e as empresas, certo? Então, Tá. as pessoas têm que ser boas pessoas e bons gestores, as duas coisas, porque senão a empresa não vai dar certo. E tem muita tentação nesse mundo de gestão. Então, se a pessoa não for uma boa pessoa, ela vai cair nas tentações erradas. Então, assim, então, e qual a maneira de você saber se a pessoa é boa gestora ou boa pessoa? Tem que fazer o que os grandes funds of funds fazem, que é perguntar para as pessoas que estiveram próximas. Fazer Fazer um um, reference check. fazer um reference check gigantesco, certo? Assim, então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que, infelizmente, as pessoas dão muito peso para ser um bom trader e pouco para se é uma boa pessoa, mas eu acho que os dois são muito relevantes. E a segunda coisa, tão importante quanto, é, no seu julgamento, assim, saber se é um bom modelo de gestão, em termos de risco, de alocação, de mandato, e se é uma boa empresa. Se tem assim, se tem capacidade de reter talentos, se tem capacidade de resolver conflitos, se tem capacidade de caminhar. Se você tiver esses 2 pontos, ou esses 4 pontos, dado que eu dividi cada um em 2, eu acho que é uma grande gestora. Tá? Então, assim, então esse é o critério que eu usaria. Eu acho que, assim, que é difícil identificar boas gestoras, mas é fácil identificar más gestoras. Tá? Então, assim, então eu acho que você consegue... Você vai achar um sample, que, assim, um portfólio ali de pessoas onde você, depois de selecionar positivamente, você vai ter que fazer trabalho. Uhum. Mas você vai descartar uma quantidade gigante de gestoras que eu acho que você realmente não deveria investir. É um Tá? trabalho investigativo. Grande. É um trabalho investido, por isso que é muito difícil, eu acho, o investidor na ponta final fazer, certo? Sozinho, E é por isso que eu sem tenho auxílio. tanto respeito pelos profissionais de alocação como você é, Samuel. Assim, eu acho que Fui. você faz um papel... Não faço mais alocação. Mas assim, mas eu acho que eu sei que quanto tempo você fez isso? 16 anos. Pois é, assim, é um negócio que você carrega que, assim, que é muito difícil você perder. Sim. Usando de outra maneira agora. Pois é. Boa, boa. Cara, o nome do nosso papo, do nosso podcast aqui, né, é Second Level, baseado lá no conceito do Howard Marks, pensar no segundo nível, pensar fora da caixa, que é fundamental para você ter resultados acima da média, porque se você pensa igual à média, você tem resultados igual à média. Então você tem que pensar diferente e melhor. Não adianta só pensar diferente. Tem um monte de gente que pensa diferente e perde dinheiro.
Como que você fomenta isso dentro da Capitalo, esse pensamento de segundo nível? Então, assim, primeiro que eu acho que tem várias maneiras de pensar no segundo nível. Várias maneiras. Dependendo do horizonte, assim. Eu acho que, assim, que a maneira de pensar no segundo nível do Howard Marks, que ele está pensando em ciclo, etc., assim, até eu mesmo, eu acho que eu tenho muita, assim, eu tenho muita empatia pela maneira, mas não é a única maneira de você pensar. Tem várias maneiras de pensar dessa forma em mercados diferentes, assim, em horizontes diferentes, né, assim, só para dar um exemplo de uma gestão que, assim, que tem um resultado bruto excepcional ao longo de décadas, né, que é a parte de gestão de multimercados JGP, certo? Perfeito. E não fala assim, cara, quase tudo que o Howard Marks fala, assim, é quase irrelevante para o que eles fazem e eles pensam em segundo nível de uma outra forma, tá? Então, assim, ou dentro da capital, assim, você vai ver, assim, por exemplo, dentro do K10, como que é o estilo de investimento, dentro da área de bolsa da capital, como que é essa questão de seleção de ativos, o que eles olham, etc., qual que é a direção. E assim, dentro da parte minha, que é um pouco mais macro especializada em cada um dos mercados, como que a gente busca o nosso edge, qual que é. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que, assim, que é importante, assim, para você pensar em cada um dos mercados, assim, é que você tem uma fase de você que você tem que entender o jogo. Assim, que você tem que tentar mapear, assim, como as coisas realmente funcionam. Que é um pouco dessa questão do talento. Depois você tenta jogar o jogo bem. Saber como que você consegue ter vantagem na hora de jogar esse jogo, certo? Mas você tem que entender o jogo. Tem gente que entende o jogo de maneira intuitiva, certo? Que são pessoas qualitativas. Tem gente que entende o jogo através de ferramentas de, comparação, ferramentas mais quantitativas, né? Algumas ferramentas. Eu particularmente acho que até essas ferramentas elas funcionam muito melhor com a visão qualitativa do que a pessoa está fazendo. Então, tinha uma gestora que eu não sei se usa ainda, mas usava, assim como marketing, a ideia de que no sistemático o computador trabalha para você, certo? E eu discordo, assim, não existe nada mais qualitativo do que o sistemático. O ser humano usa o computador. O ser humano usa, assim, os processos, assim, no final, assim, sem você ter uma visão do que você está fazendo qualitativo, eu acho que é um processo que não funciona. Uhum. Tá? Então, assim, essa tentativa o tempo todo de você entender o jogo que você está jogando, dar um passo atrás, você entender o jogo, qual o jogo eu estou jogando, o que me faz ser bom, certo? E não você ficar perdido na discussão de, assim, putz, se está acelerando ou desacelerando a economia, assim, no final, assim, mas é assim, mas, pô, porque às vezes você nem precisa acertar se a economia está acelerando ou desacelerando, certo? Você só precisa saber que tem muito mais ganho para um lado do que para o outro. Tá? Então, assim, você tem que entender um pouco como as pessoas pensam, se tem alguma vantagem ali. Assim. Por exemplo, eu estava aplicado há pouquíssimo tempo atrás, né? Assim, a gente deu uma diminuída. Mas, assim, Apostado na queda dos juros. daí você fala assim, putz, cara, você está apostando na queda dos juros. Por quê? Assim, porque você está super otimista com o Brasil, porque você acha que a economia vai desacelerar, porque você acha que você não está preocupado com o fiscal, está tendo uma posição um pouco mais tática. Daí a gente estava aplicado porque, dado que o juro real na margem está absurdo e vieram alguns dados fracos, se continuasse vindo dado fraco, o mercado ia concluir que estava funcionando. O aperto estava funcionando, portanto tem espaço para cair juros. Independente se isso é verdade ou não. Certo? Eu acho que o mercado ia concluir isso. Porque, assim, pelo framing, pela maneira com que o mercado joga esse jogo historicamente. Perfeito. Certo? Então, qual o jogo? Certo? Então, assim, eu nem estava tão convencido que o próximo dado ia vir fraco. Eu só achava que se viesse forte, eu ia perder relativamente pouco. Certo? E se viesse fraco, eu ia ganhar muito. Certo? Então, esse é um pouco do tipo de raciocínio que você faz dando um passo atrás, pensando como o mercado opera e qual que é o que você está. Mas assim, isso é só um exemplo, assim, você muda o horizonte e muda a maneira de olhar e você vai ter várias formas de olhar. Então é isso, assim, qual o jogo que você está jogando? E quando você pensa empresarialmente, também você pensa qual o jogo que você está jogando. É um jogo de reputação, é um jogo de cota, sim, é um jogo de. Daí você fala assim, não, é um jogo de cota só. É mesmo um jogo de cota? Se não tem cotas excelentes que não captam, não tem cotas mais para medíocres Que captam. que captam, assim, é mesmo, né? Por quê?
Como que você constrói? Tem uma questão de construção de imagem, assim, qual o jogo você está jogando? E esse passo atrás de tentar entender e testar. E não é ter uma convicção que você, tem uma opinião e faz. E você tem que pensar sobre isso infinitamente. Assim, todos os dias, tanto na parte de business quanto na parte de mercado, você tem que pensar. E tem outra coisa, assim, cara, tem muitos jogos para jogar. E essa é a vantagem da multigestão. Essa é a vantagem de você ter vários times. Tem muitos jogos que se complementam. Então, assim, cara, você tem que ficar bom no seu jogo. Você tem que ganhar dinheiro. Assim, você tem que ficar bom no seu jogo. Não precisa você tentar ser o gênio da lâmpada, abraçar o mundo, entendeu? Assim, no final, assim, cara, assim, você tem que ficar proeficiente e ganhador. Né? O objetivo é esse, entendeu? Você não perde a visão de qual objetivo que você tem. Porque senão, cara, você vai tentar ser, sei lá, o mago das finanças, acertar todas as coisas que vão acontecer. Assim, não é o que o seu cliente quer. O cliente quer que você ganhe dinheiro. Boa. Boa. Assim, não sei se eu respondi a pergunta. Assim, Carlos, muito obrigado pela presença. Samuel. Ótimo um prazer papo. Enorme, obrigado. Eu não fiz nenhum texto das perguntas que eu queria fazer para você, mas talvez a gente marque uma próxima no futuro. Júnior. Assim, vai ser um prazer. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença, pelo nos acompanhar por aqui. Sigam o Market Makers, se inscrevam aqui, deixa o like, deixa o comentário e nos vemos na próxima.